Em Gênesis capítulo 37, o versículo 3 diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. José era filho de Raquel, mulher amada de Jacó, e isso influenciava muito no que ele sentia por José. Além de ser filho da sua velhice, José era um rapaz obediente e temente a Deus. E ele sempre ao seu pai sobre as coisas que seus irmãos faziam de errado. E isso deixava os irmãos de José com muita inveja, principalmente quando Jacó fez-lhe uma túnica, uma veste bem colorida e muito linda. Isso acendeu ainda mais a inveja dos seus irmãos. E foi assim que eles tramaram a morte de José. Mas Ruben, o filho mais velho, o irmão mais velho de José, não deixou que eles o matassem. Então eles jogaram José na cova, num poço, e ficaram ali esperando, pensando o que iriam fazer com José. E aí eles decidiram, quando eles viram os mercadores que vinham, eles decidiram vender José para aqueles mercadores. E ali José foi levado para o Egito, comprado pelo Potifar. E então, mas José era um homem que não se deixou levar por todas essas coisas. Ele continuou sendo fiel a Deus e Deus honrou José. E tudo que José fazia, Deus o abençoava. E José era próspero em tudo que todas as decisões que ele tomava, prosperava, dava certo. E isso fez com que ele ficasse à frente de toda a casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar tinha outros olhos para José. Então ela o tentou, mas ele não quis nada com ela e fugiu. Só que ela fez com que José fosse acusado. Ela disse que José tinha tentado abusar dela. Mas isso não tinha sido verdade, porque ela ficou com as vestes de José em suas mãos, e como ela estava com raiva por ter sido rejeitada, ela inventou. Então Potifar acreditou na sua mulher e mandou José para a prisão. E lá na prisão, José continua sendo fiel ao Senhor. E tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz dá certo, e Deus é com ele. Então José fica ali na frente de toda aquela prisão. E aí, quando os dois servos do rei são presos, que é o copeiro-mó e o padeiro-mó, eles têm um sonho e eles dizem para José esse sonho. Então, através de José, Deus revela os sonhos a ele. E quando o copeiro-mó é libertado, José diz para ele, para que ele se lembrasse dele. Mas o copeiro-mó se esqueceu de José, e se passaram 2 anos até que o faraó tivesse um sonho. E então, como ninguém conseguia revelar esse sonho para Faraó, o copeiro-mó se lembrou de José e fala para o faraó que José tinha revelado um sonho a ele. Então José é chamado na prisão e ao encontro de Faraó. Deus, através dele, revela o sonho que o faraó teria. E além de revelar o sonho, Deus também diz a José como resolver aquela situação. E então José dá a solução ao rei, que em 7 anos haveria muita fartura, em 7 anos haveriam escassez. E com isso José tem a ideia de armazenar alimentos enquanto há fartura. E nenhum outro povo teve essa ideia. E por isso acaba que os seus irmãos e a sua família vêm até José. Mas eles não sabem que José tinha se tornado governador, porque o faraó deixou José a par de todas as coisas ali no Egito. O José só iria ficar abaixo do faraó. E então, quando seus irmãos vêm, eles não sabem que José seria o governador. E então, José faz com que eles contem a sua história para ver se eles tinham se arrependido do que fez com ele. Mas ao saber que eles tinham se arrependido, José tenta mais um teste, querendo prender o Benjamim e matá-lo. Então, um dos seus irmãos, que era Judá, suplica para que isso não aconteça, que seja ele a ficar preso e não seu irmão Benjamim, porque se Benjamim ficasse preso, seu pai não aguentaria. Afinal de contas, José e Benjamim eram os filhos de Raquel. E aí, com isso, José percebe que eles se arrependeram e revela para eles quem ele é. Então, José pergunta se o pai ainda era vivo, e eles vão até lá chamar o pai
e trazem toda a família para o Egito. E a emoção de Jacó é muito grande ao rever José. E José continuou prosperando e o Egito se tornou muito próspero por causa de José, porque Deus era com ele. E independente das suas fases, das coisas que José passou, ele nunca deixou de ser fiel a Deus.